Oi, tudo bem com você? Hoje a nossa aula de história, ela não está na, ela não é na apostila, porque nós já terminamos atividades da apostila. Você já percebeu que a nossa apostila já está terminando? Significa que esse ano letivo também está terminando. Não foi um ano como a gente esperava, como a gente desejava, mas está terminando, né? Está terminando, graças a Deus. Oremos para que 2021 seja melhor do que 2020, né? Mas a nossa aula de hoje, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, significa que a nossa aula de história é dia 19 e dia 20 é o Dia da Consciência Negra, no caso, amanhã, sexta-feira, né? Se você estiver assistindo essa aula no mesmo dia que foi publicado, tá bom? O que é o Dia da Consciência Negra? Quando você sabe que quando as pessoas chegaram aqui no Brasil, já existiam aqui os índios. E os portugueses encontraram aqui terras, né, terra boa, e eles achavam que eles iam encontrar achavam não, eles encontraram muita riqueza aqui. Então eles começaram a trazer os escravos para cá. Quem eram os escravos? Eram os negros. Eles contrabandeavam os escravos para cá para trabalhar. Trabalhar em quê? Em tudo. Tudo que você possa imaginar. Trabalho braçal, na lavoura, na agropecuária. Você sabe que naquela época não tinha máquinas, né? Trabalhar em casa. Mas você acha que eles ganhavam muito dinheiro por isso? Não. Eles não ganhavam nada, né? Eles eram espancados, batiam, apanhavam. Se eles não fizessem o serviço conforme os seus donos, né, os seus patrões gostariam, eles apanhavam, né? Ficavam sem comer, era muita judiação. E era muito judiados, né? Era uma judiação. Então, teve um líder deles, o Quilombo dos Palmares, foi um dos líderes assim que mais lutou pelos direitos deles, dos negros, direitos dos negros, né? Pela valorização daquele povo, porque eles trabalhavam e não tinha direito nenhum. Ele lutou muito, 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 muito. Foi aí então que surgiu o dia, né? Olha lá, lembrar, surgiu esse dia para lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Eles não podiam votar, eles não podiam falar, eles não tinham direito a nada, 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 nada. E foi então no dia que o Quilombo dos Palmares morreu, dia 20 de novembro. Então outras pessoas resolveram lutar em favor dos negros. Então foi por isso que nesse dia. Mas aqui não é feriado, não. Alguns estados, a lei surgiu, mas alguns estados só que é comemorado assim com muita honra, chega a ser feriado, né? Nesse dia 20 de novembro, em comemoração dos direitos às leis. É, o tráfico, o tráfico, tráfego não, né, gente? Tráfico de negros no Brasil, olha lá, tráfico acontecia desde o século XVI. Porém, no século XIX, os ingleses começaram a pressionar, primeiramente, Portugal e depois o Brasil, para que o tráfico negreiro fosse proibido. A pressão inglesa fez o Brasil assumir compromisso com a proibição do tráfico. Eles vinham para cá escondidos, tá? As pessoas traziam eles para cá na escondida. Na década de 1820, esse compromisso resultou na Lei Feijó. Mas sendo assim, o tráfico negreiro continuou. Eles, mesmo assim, com essa lei que era proibido, eles continuaram desembarcando africanos todos os anos no Brasil. Aí, em 1845, a Inglaterra, muito enfurecida com a postura permissiva do Brasil, decretou o Bill Aberdeen, lei que permite as embarcações britânicas invadirem nossas águas territoriais, porque eles vinham de navios, e para apreender os navios negreiros. Então, o Brasil começou a se preocupar. Você acha que os navios tinham boas condições de viagens? Não.
eles adoeciam, eles não tinham comida, eles morriam, eles eram jogados no mar. Era muito, 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 muito difícil. Aqui nessas fotos, nessas imagens aqui está mostrando alguns trabalhos dos escravos. E outra, até as crianças trabalhavam, tá, gente? Elas iam lavar roupas, não havia máquinas de lavar roupa como hoje, elas tinham que ir até o rio para lavar essas roupas. Olha lá, eles carregavam os ricos na rede, né? O filho carregando o guarda-chuva, e ele bem de boa na rede. Não tinha necessidade, né, gente, de tudo isso, tá? E a abolição do escravo ocorreu por meio da Lei Áurea. O que é essa lei? Foi aprovada no 13 de maio de 1888, com a assinatura do regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida no país, né? Não existissem mais. Aqui está falando um pouquinho sobre o herói negro. O dia 20 de novembro é muito especial para a população negra, pois brasileira é a data em que o Brasil reverencia o heroísmo de Zumbi de Palmares, símbolo da resistência da luta dos negros contra a escravidão. Zumbi nasceu livre em Palmares em 1655, mas foi capturado ainda bebê e entregue a um padre jesuíta. Batizado com latim, com o nome de Francisco, ele teve educação cristã, estudou português e latim, mas não abandonou as raízes. Com 15 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares, onde ele se tornou estrategista militar. Em 20 de novembro de 1695, depois de ser traído por um companheiro, ele foi preso e morto por tropas portuguesas. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região Serra da Barriga, que hoje fica no município de União dos Palmares, em Alagoas. Era constituído por quilombolas, que eram escravos fugitivos, eles não aguentavam trabalhar, então eles fugiam para essa colônia que eles tinham, né? Olha lá, no meio da fazenda, que tinha sido escravos em fazenda das capitanias de Bahia e Pernambuco e tornou-se símbolo de resistência negra e escravidão, tá? Esse é o verdadeiro Zumbi, a história dele, né? Bom, por que será que as pessoas têm esse preconceito racial, né? Preconceito de raça. É negro, até hoje a gente vê ainda muito preconceito. Porque é negro, não pode ser amigo. Porque é negro, não é inteligente. O pessoal tem muito disso ainda. Qual é a diferença? Por que ele não pode ser considerado uma pessoa normal, comum, como outros? A professora esqueceu ali que era a luta, né? Essa última foto ali está mostrando lutas, né, a favor das leis, né? Algumas leis. Bom, tem algumas danças, né? Que é instituída de negro, vindo de negros, né? Porque tem a cultura racial deles. Quais as diferenças? Você sabia que a única coisa que difere a cor da pele das pessoas é uma proteína chamada melanina, que o nosso corpo produz para a proteção dos raios solares? Ou seja, quem produz bastante melanina está mais protegido do sol e sua pele é mais escura. Quem produz menos melanina tem a pele mais clara. Então, se a gente for analisar, a cor negra é que produz mais melanina. Essa é a única diferença. Isso é motivo para você discriminar? Para você tratar ele diferente? Não era motivo. Mas eles eram tratados com diferença. Resumindo tudo isso, ele hoje é comemorado no dia 20, né? Hoje, graças a Deus e graças a esses líderes, não há tanta discriminação racial, mas a gente vê. Isso também é considerado hoje crime, né? Bullying. Se você discriminar uma pessoa só porque ela é de cor ou porque tem um cabelinho crespo, isso é crime, tá? Você vai preso, tá? Fica desperto. E discriminar não só pela cor, mas pelo nível social, por ser diferente, né? Deus, ele não nos discrimina.
Ele nos ama do jeito que você é, do jeito que eu sou, com mais melanina, com menos melanina, mas ele me ama. Foi ele que me fez desse jeito. E ele espera que cada um de nós ame, tenha o coração limpo e ame todos, indiferente da cor, indiferente da raça, indiferente da posição social. Ele ama a todos e gostaria que nós, e pede que nós também o amamos a todos. Essa era a história que a professora precisava falar para vocês hoje. A professora deixou essas 3 atividades lá na plataforma, em anexo, tá? Aqui na plataforma, em anexo. Lá também tem o vídeo contando a historinha, o menino marrom, tá? Tem o vídeo, você pode assistir tá? Caso você não consiga imprimir esses 3 arquivos, você pode copiar no caderno de história, responder no caderno de história, tá bom? E essa atividade vai valer nota de 1 ponto para compor a nota do 4º bimestre de história, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, você pode chamar a professora que ela ainda vai explicar, tá bom? Nelson Mandela também foi também dos defensores do legado do seu povo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender, e se pode aprender a odiar, porque também pode ser ensinada a amar, né? Amemos, gente. Não há diferença nenhuma em uma pessoa que tem uma cor mais escura do que a outra. Que possamos pensar não somente na consciência negra, mas pensar na nossa consciência humana. Como será? Será que eu estou discriminando? Tá bom? Essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho o porquê comemorado o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, tá bom? E seja uma pessoa do coração limpo.